Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Gabriela e hoje iremos estudar um pouco sobre o perímetro e área de algumas figuras. Bom, temos aqui então o seguinte título: Perímetro de um polígono. Antes de aprendermos a calcular o perímetro de um polígono, vamos relembrar o que é um polígono. Polígono é a reunião de uma linha fechada simples formada apenas por segmentos de reta com a sua região interna. Exemplo, temos aqui o exemplo de vários polígonos. Então, o que é polígono, reforçando, é uma região, de uma linha fechada simples e formado, por apenas segmentos de reta. Olha só, aqui é um segmento, aqui é outro e aqui outro. Com a sua região interna, então com todos esses pontos internos. Então, são linhas simples, fechadas, formadas por segmentos de reta com sua região interna. A exemplo disso, temos o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono e assim por diante. São inúmeros. Agora vamos ver um pouco da sua nomenclatura, como se dá o nome dos polígonos. Então, a classificação do nome dos polígonos é dado de acordo com o número de lados ou de ângulo dessas figuras. No caso, o polígono que tem 3 lados recebe o nome de triângulo, com 4 lados. O quadrilátero, com 5, pentágono, com 6, hexágono, com 7, heptágono e assim por diante. Então, esses aqui são os que a gente mais costuma ver. E agora, veremos como que calcula, e o que é o perímetro de um polígono. Então, o perímetro nada mais é do que a soma das medidas dos lados de um polígono. No caso aqui, a gente tem um polígono, temos aqui as medidas de cada um dos seus lados. E ele pede para calcular o perímetro desse polígono. Então, reforçando o que é perímetro, é a soma das medidas dos lados de um polígono. A gente vai olhar então para a figura, vai representar o perímetro pela letra P aqui, ó. E vai dizer que isso é igual a quem? A soma aqui das medidas de cada um desses lados. Então, esse lado aqui mede 5, esse 2,8, o outro 3,1, o outro lado aqui 2 e por último 1,8. Então, a gente vai somar esses valores para descobrir o perímetro desse polígono. Então, vamos ficar com P igual a 5, mais 2,8, mais 3,1, mais 2, mais 1,8. E aí, quando a gente fazer a soma desses números, ou medidas, dará exatamente 14,7 centímetros. Por que centímetro? Porque é a unidade que está aqui, todas essas medidas. A gente tem que ter o cuidado de ver se elas estão na mesma medida. Então, o perímetro dessa figura é igual a 14,7 centímetros. Outro exemplo. Temos agora o polígono, como um triângulo. E, novamente, ele pede para calcular o perímetro desse triângulo. Então, lembra que eu falei que a gente tinha que observar se as medidas dos lados desse polígono, ou triângulo, estavam em uma única unidade de medida? Nesse caso aqui, no exemplo anterior estava, só que nesse não está. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que transformar essas medidas
para apenas uma única medida. Observe que esse lado aqui temos 32 milímetros, no lado AB temos 0,04 metros e no lado CB temos 5,6 centímetros. Então, cada um dos lados está com uma medida diferente. Vamos transformar todas as medidas, né, para uma única unidade de medida. Então, vamos transformar todo mundo em centímetro. Então, vamos pegar o 32 milímetros e transformar em centímetros e o 0,04. Por que não vou mexer no 5,6? Porque ele já está em centímetro. Precisa eu transformar todas as três medidas apenas em centímetro? Sempre vai ser em centímetro? Não necessariamente. Normalmente na questão ele vai deixar claro em qual medida quer que você transforme. Então vamos pegar primeiro aqui o 0,04 metros e vamos transformar em centímetro. E aí você vai precisar lembrar dos conhecimentos, né? Lá das medidas de comprimento, como que faz cada uma dessas transformações. Vou escrever bem aqui em cima um pouquinho, né? Não vou colocar a tabelinha toda, mas só um pouquinho, só para vocês verem. Temos o metro. Depois do metro, a gente vai ter o decímetro. Depois do decímetro, a gente tem o centímetro. E por último, o milímetro, lá na tabelinha dos múltiplos e submúltiplos do metro. Então, se está em metros e a gente quer transformar em centímetros, observa que vamos andar duas casas, né? Então, vamos multiplicar por 10 duas vezes. Cada casa que a gente anda, multiplica por 10. Ou seja, temos que multiplicar o 0,04 por 100. Como eu estou multiplicando por 100? 100 tem dois zeros. A vírgula irá andar para frente duas casas, ficando então 4 centímetros. Então, 0,04 metros é o mesmo que 4 centímetros. Pronto, transformamos. Vamos agora para o 32 milímetros. 32 milímetros, onde ele está? E a gente quer transformar para centímetro. Então, quer dizer que a gente vai ter que voltar uma casa. Se eu irei voltar, eu vou ter que dividir. Como eu estou voltando apenas uma casa, eu vou dividir o 32 por 10. 10 tem apenas um zero. Isso quer dizer que a vírgula, que não aparece aqui, mas ela existe e ela está bem aqui, irá voltar apenas uma casa. Ficando então 3,2 centímetros. E aí vocês recordam, né? Quando a gente anda para frente, a gente multiplica. E aí a vírgula vai andar para a direita. Quando eu estou voltando, a operação será divisão. E aí a vírgula anda para a esquerda. E por isso que fica 3,2 centímetros. Após isso, basta a gente somar agora. Então, eu digo que P é igual a 5,6 mais 4 mais 3,2. Somando isso, né, dará 12,8 centímetros. E aí, a gente vê que aqui a gente tem tanto números inteiros como números decimais. Vai ter que lembrar também daquele conhecimentozinho lá das operações com números decimais. Então, soma e subtração, você vai ter que colocar vírgula embaixo de vírgula para efetuar essa soma aqui, tá bom? Resultado, então, o perímetro desse triângulo é igual a 12,8 centímetros. Agora, vamos ver um pouco sobre as áreas das figuras geométricas planas. Quais são essas figuras? Iremos estudar apenas as básicas, as áreas de figuras planas básicas. O será ou principais, né? Que será o quadrado, o retângulo e o triângulo. Vamos lá? Bem, então, como calcular a área de um retângulo?
Digamos então, né? Temos então que a área de um retângulo é dada pelo produto. O que é produto, professora? Multiplicação. Toda vez que se falar em produto, estamos falando de multiplicação. Então, é dada pelo produto da base vezes a altura desse retângulo. Quem é a minha base? A minha base é o lado maior. E a minha altura, consequentemente, é o outro ladozinho aqui, o lado menor. Então, ele dá aqui como exemplo, né, o seguinte retângulo. Qual é a área de um retângulo que tem 2 centímetros de altura e 5 centímetros de base? Como calculamos essa área desse retângulo? Está aqui. Basta fazermos a multiplicação da minha base vezes a minha altura. Então, a área desse retângulo é igual. Quem é a minha base? A minha base vale 5, né? E a minha altura vale 2. Então, 5 vezes 2 é igual a 10. A minha área desse retângulo será de 10. E aí você não esquece de colocar a unidade. Centímetros. E quadrado, porque estamos falando de área. Então, não esqueçam de colocar a unidade de medida de área. Pronto, simples assim. A área do meu retângulo será de 10 centímetros quadrados. Vamos para a próxima figura. Temos então agora a área do quadrado. Novamente, né, a fórmula que a gente vai utilizar é basicamente igual ao do retângulo. Né? É dada pelo produto, novamente, da base vezes a altura. Então, no caso do quadrado, é o mesmo, né? Será o quê? Lado vezes lado. Por que lado vezes lado? Porque a gente sabe que um quadrado ele tem sempre os 4 lados iguais. Então, todos os lados vão valer a mesma medida. Então, mesmo que eu dizer lado vezes lado. Nesse quadrado aqui, temos que a medida do lado é de 3 centímetros. Então, ele pergunta, qual a área desse quadrado? Vamos calcular, então. Temos que a área de um quadrado é dada pela base vezes a altura ou lado vezes lado. Então, quanto vale, né, cada lado? Cada lado vai valer 3 centímetros. Então, basta a gente fazer esse produto. 3 vezes 3, que dará 9, né? 3 vezes 3 será igual a 9. 9, e aí você coloca agora a unidade. Centímetros quadrados. Simples assim. Vamos para a última figura. Temos então agora a área do triângulo, que é dada também pelo produto da base vezes a minha altura, e aí com apenas um único detalhe a mais, dividido por 2. Você vai pegar, fazer o produto da base pela altura e o resultado dividir por 2. Temos como seguinte exemplo. No retângulo ABC, abaixo, o segmento AC mede 5, o segmento AB mede 4, né? E aí ele quer saber a área desse triângulo. Porque na área do triângulo é área base, né, vezes a altura dividido por 2. Se a gente pegar um quadrado, né, vamos imaginar um quadrado. A gente sabe que um quadrado tem os 4 lados iguais. Se a gente pegar um quadrado e dobrá-lo aqui ao meio, vamos supor que seja aqui um pedacinho de folha,
e drobarmos ao meio, iremos ter 2 triângulos. Então, a gente vai ter aqui, ó, o triângulo 1 e o triângulo 2. Qual é a fórmula mesmo de calcular a área do quadrado? É a base vezes a altura, não é? Só que como a gente quer calcular a área apenas de um dos triângulos, qual é a fórmula? Base vezes altura dividido por 2. Então, daí é por isso que a gente tem que dividir por 2. Vamos calcular então. A área do triângulo é igual a minha base vezes a minha altura e dividido por 2. Logo, a gente vai ficar com 5 vezes 4 dará 20. Aí você repete aqui o 2, né? E agora efetuamos a divisão. 20 dividido por 2, 10. E agora colocamos a unidade. Então, a área desse triângulo será de 10 centímetros quadrados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Aqui estão nossas referências e até a próxima.